Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Eu quero fazer um pedido para você antes de entrarmos aqui no nosso assunto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Se você não deixou seu like, por favor, deixe o seu like. Tá? O like dá relevância ao vídeo e o YouTube vai enviar para outras pessoas, tá bom? Acione o sino na posição todas para que você possa receber os próximos vídeos. Faça aí um comentário daquilo que Deus certamente falará ao seu coração, tá bom? E compartilhe. Vamos para o nosso texto. Eu quero falar hoje sobre segredos do sucesso de Davi. E aqui eu quero abrir 1 Crônicas 29, versículo 10 ao versículo 14. 1 Crônicas 29, de 10 ao 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por mais um dia de vida, agradecemos a ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em torno das Escrituras Sagradas. Pedimos a ti que fale conosco, Senhor, que o Senhor possa derramar da tua graça sobre nós e que o poder da tua palavra encha os nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar aqui sobre os segredos do sucesso de Davi. E esse texto aqui traz alguns segredos. E nós precisamos observá-los porque nós precisamos copiar esses segredos. Davi teve sucesso. E se nós copiarmos esses segredos e aplicarmos nas nossas vidas, certamente teremos sucesso. Então, nesse estudo, vamos nos deparar com Davi revelando o seu coração. Ele revela as qualidades do seu interior. Tá? Então aqui a gente vai ver que Davi era um adorador. Logo no versículo de número 10, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Então Davi era um adorador. E nós devemos copiar isso. Devemos adorar a Deus. É acima de todas as coisas. E Davi também era um servo. Um servo maravilhoso. Versículo 11, versículo 12, vai mostrar isso. Veja só. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi reconhece a grandeza de Deus.
Então ele se mostra servo diante do Senhor. Davi também era grato. A gratidão estava no coração de Davi. E nós precisamos também sermos gratos. Agradecer a Deus por tudo. Então aqui, veja só no versículo 13, que coisa mais linda. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi era grato. Nós precisamos ser gratos. Davi era humilde. O camarada sabia de onde havia saído. Davi foi tirado de trás das malhadas. E ele não se esqueceu disso. Ele nunca se esqueceu disso. E aqui no versículo 14, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então veja que Davi era um rei. Ele podia andar ali na soberba dele, como muitos reis andaram, né? Mas Davi era servo. Davi era um servo humilde. Ele andava na sua humildade. Davi sabia olhar o retrovisor. Ele não andava só olhando para frente, com seu ombro aberto, com seu nariz empinado. Davi conseguia olhar para trás, saber de onde ele saiu. E nós precisamos entender isso e aplicar nas nossas vidas. E no automóvel, vamos colocar aqui um carro. Você está dirigindo, você está olhando para frente, é importante olhar para frente, mas o motorista não pode deixar de olhar para trás. Porque atrás também tem perigo. Então, o motorista tem que olhar para frente, mas ele tem que olhar o retrovisor. E são 3, né? São 2 laterais, né? Um na direita e um na esquerda, e o outro frontal. Então, precisam ser usados. E aplicando isso nas nossas vidas, nós precisamos também olhar para trás. Saber de onde nós saímos. Nós não podemos nos esquecer nunca de onde nós saímos. Então Davi tinha isso como um dos segredos, um dos pilares do seu sucesso. Aí, o que podemos aprender aqui com Davi é que ele sabia de onde havia saído. O trono não o deixou soberbo. Ele podia ficar soberbo. Agora ele era o rei. Mas ele continuou com essa humildade dentro de si. Ele havia feito uma oração, e interessante, no Salmo 19, versículo 13, versículo 14. Veja só que oração. Davi fez uma oração interessante, justamente porque ele sabia de onde ele havia saído. Então você pode acompanhar comigo, se você tem uma Bíblia, se você não tem, fique tranquilo. Salmo 19, 13 e 14. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então veja que Davi fez essa oração, porque justamente ele sabia de onde havia saído. Então ele não queria mudar. Ele não queria que acontecesse na vida dele uma mudança para pior. Ele estava sempre procurando melhorar. Então nós precisamos também entender isso e trazer isso para nós, para as nossas vidas. Aplicar isso de uma forma bem firme. Porque o que adianta o homem entrar pelo caminho da soberba? Não vai acrescentar nada de bom na sua vida.
Então nunca se esqueça de onde você saiu. E Davi, uma das coisas que trouxe o sucesso para a vida dele foi o relacionamento dele com Deus. Eu já vi muita gente falando que Davi, quando foi lutar com Golias, ele tinha os seus olhos na recompensa. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo isso. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os olhos de Davi estavam no seu relacionamento com Deus. E aqui a gente vai ter algumas provas sobre isso, né? Tem um texto maravilhoso de 1 Samuel, capítulo 16, que vai mostrar isso para nós, mas eu quero, antes de entrar aqui, eu quero falar uma coisa para você. O relacionamento de Davi era tão íntimo com Deus, que era mais íntimo até do que com a sua própria família. E a gente vai ver isso nesse texto, porque quando Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o rei de Israel. O rei estaria ali. Jessé tinha 8 filhos. Mas o que aconteceu ali? Jessé apresentou 7 filhos para Samuel. Mas ele tinha 8. Mas ele só apresentou 7. Por quê? Havia um ou outro, né? Mas por que ele não apresentou? Porque o relacionamento de Davi era muito acirrado com Deus. Davi tinha tempo para Deus. Davi tinha prazer em estar com o Senhor. Davi tinha prazer em louvar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece aqui? Aconteceu que Davi estava fora, trabalhando. E enquanto ele trabalhava, ele se relacionava com Deus. Cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai, mas em relacionamento com Deus. E o relacionamento de Davi com Deus era tão maravilhoso, que quando veio um leão e depois um urso atacar as ovelhas de Jessé, o texto bíblico diz que Davi rasgou o leão no meio e também rasgou o urso. Mas isso não aponta para a habilidade de Davi. Isso aponta para o poder de Deus na vida de Davi. O relacionamento que ele tinha com Deus era tão grande que Deus o protegia. Deus derramava a sua graça na vida de Davi, e Davi fazia o quê? Como um valente se levantava para defender as ovelhas. Era a pura graça de Deus. E ele contava com essa graça em todo momento. Então eu quero entrar com você agora aqui, vamos ver. 1 Samuel 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. É um texto muito legal, né? Ele vai falar do encontro de Davi com Golias. 1 Samuel 16. Não, desculpe, esse texto não. Esse texto aqui ele vai falar de Samuel na casa de Jessé. Vamos ver isso aqui, é interessante demais esse texto. Veja só, depois a gente vai entrar no outro texto que eu disse para você. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o beremita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha que interessante. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Preste atenção nisso. Fez, pois, Samuel
o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Aí começou. Veja aí o que começa agora aqui. Preste bem atenção nisso que você vai ver o que aconteceu lá no final. Então veja aí. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, segundo filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha que texto interessante. Esse texto mostra que Jessé tinha Davi, era seu filho, mas Davi era um serviçal da casa. Quando Samuel chega para ungir um dos filhos, rei de Israel, ele não se lembra de Davi. Então veja que ele não se lembrou. Os 7 filhos, que eram os 7 irmãos de Davi, não se lembraram de Davi. O texto não fala se a mãe estava, Geralmente a mãe não estava, mas vamos trazer isso para cá. A mãe é aquela que tem honra em ver o seu filho progredir, crescer, avançar. E se ela estivesse ali, ou se não tivesse, eu não sei, mas provavelmente estava, na casa. Também não se lembrou, Jessé, amor, tá faltando Davi. Ninguém se lembrou de Davi. Mas Deus havia se lembrado de Davi. Afinal, a visita de Samuel na casa de Jessé era justamente por causa de Davi. Então, antes que o pai, que mãe, que irmãos se lembrassem de Davi, Deus já havia se lembrado dele. Agora, Davi estava onde? A Bíblia diz que Davi estava de trás das malhadas. Davi estava fazendo um trabalho que ninguém gosta de fazer. Davi estava no local onde ninguém gostaria de estar. De trás das malhadas, isso mostra que ele estava atrás do curral. E era o lugar onde as pessoas jogavam os excrementos dos animais. Os excrementos eram jogados ali para quê? Para tomar sol, para secar, para virar esterco, para que fosse usado
na plantação lá e tal. Então, os excrementos eram jogados ali. E certamente ele estava ali espalhando os excrementos, né, fazendo alguma coisa ali naquele lugar. Um lugar mal cheiroso. Certamente ele estava mal cheiroso, sujo. Esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, esquecido por todos, mas lembrado por Deus. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho. Mas também a Bíblia diz que Deus não se esquecerá. Então aqui a gente vê que esse relacionamento que já Davi tinha com Deus era maravilhoso. Era um relacionamento acirrado. Era uma intimidade de pai e filho, ou de amigos. Então Davi tinha esse relacionamento, e esse relacionamento foi quem trouxe o sucesso para a vida de Davi. Deus não se esquece dos seus. Davi era apaixonado por Deus. E ele mostra isso em alguns salmos, né? E no Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 4, Davi dá uma mostra desse amor maravilhoso. Eu quero ler aqui com você, Salmo 23, salmo conhecido, né? Muito conhecido. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Observe o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Somente até aqui. Então veja que Davi sabia que Deus estava com ele. Onde? Onde ele estivesse. Por quê? Porque eles eram amigos. O amigo não abandona, o amigo está sempre junto. Então Davi sabia que Deus estava com ele. No dia que o leão atacou, Deus estava com ele. No dia que veio o urso, Deus estava com ele. E no dia do gigante? Será que Deus o abandonaria? Será que ele ficaria sozinho? Não. No dia que Golias chegou diante de Davi, Deus estava com Davi. E você pode perguntar, mas como? Onde Deus estava? Se o texto não diz. Né? Que interessante, o texto não fala que Deus estava, mas Deus estava. E o mesmo Deus que estava com Davi está com você. Basta você se relacionar com Ele. Se você quiser esse relacionamento com Deus, Ele vai estar com você. Ele não vai te abandonar. Naquele momento difícil, aquele momento de dor, naquele momento de angústia, aquele momento que você fala, meu Deus, e agora o que vou fazer? Eu não tenho saída. Tem, a saída é você se relacionar com Deus. E Ele vai estar presente e Ele vai cuidar de você. Então veja, nós vimos o Salmo 23. Veja agora o Salmo 27, versículo 3. Veja só o que Davi diz. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi não tinha medo nem de exército. Porque ele sabia que o Deus que ele cria, o Deus que era amigo dele, era muito maior do que qualquer força. Então, se é um homem, se é um animal, se é um exército, não importa, eu não tenho medo porque Deus está comigo. Relacionamento com Deus nos torna valentes. Aí, agora,
o Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 3, Davi vai falar algo aqui super interessante. Veja, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então veja só, agora Davi não está dizendo assim, Deus é o meu refúgio. Ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Sabe por quê? Porque ele queria dividir esse amigo com todos os seus, com todos aqueles que o cercavam. Ele estava mostrando, olha, se você tiver um relacionamento com Deus assim como eu tenho, Ele também fará na sua vida o que Ele faz na minha. E aí? Legal, né? Muito legal isso. Então esse relacionamento era maravilhoso. Mas não acabou não. O Salmo 63, Davi vai mostrar aqui a dependência que ele tinha de Deus. Veja só. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios Te louvam. Então veja que relacionamento. Davi falava com Deus como um amigo. Porque eles eram amigos, né, de verdade. E é assim que nós devemos falar com Deus. Tem gente que fala, eu não sei orar. Peraí. Orar é o quê? Orar é diálogo entre duas pessoas ou mais. Então quando eu oro, eu estou falando com alguém. E esse alguém é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Então eu tenho que ter esse relacionamento com Ele. Eu tenho que estar junto, ligado, meu coração ligado ao coração de Deus. E era justamente isso, né, que Davi tinha. É justamente isso que ele deixa, esse legado para nós copiarmos essa adoração, essa entrega. Reconhecer que o Senhor é poderoso. Sermos humildes diante do Senhor, lembrando de onde Ele nos tirou. Precisamos ser mais apaixonados por Deus. Relacionamento gera confiança. Você não confia numa pessoa que você não conhece. Você só vai confiar numa pessoa que você conhece. Então, relacionamento gera confiança. Davi confiava em Deus. Agora, a gente vai para a luta, né? Para a guerra. Israel contra os filisteus. Mas o texto fala que Israel tremia. Tanto Israel todo, né? Os soldados todos. E o rei Saul tremiam diante dos filisteus e de Golias. Porque Golias era um homem de quase 4 metros de altura. A Bíblia diz que Saul, o rei, era grande, ele sobressaía entre os seus contemporâneos. Ele era grandão, mas Golias era maior. Então Saul estava tremendo de medo. Sabe por quê? Porque Saul não tinha relacionamento com Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus, qualquer ventinho vai tirar você do sério. Qualquer probleminha vai trazer preocupação à sua mente. Ansiedade, medo, pavor, angústia, depressão. Então, quando nós temos relacionamento com Deus, o nosso coração é firme. Então, Davi mostra isso. Agora,
e ele vai para o campo de batalha. E 1 Samuel capítulo 17, vamos voltar lá a Samuel, né? 1 Samuel 17, Davi vai mostrar aqui agora um coração firme, um coração de alguém que era destemido, não porque ele era alguma coisa, ele não era, ele era um jovem. Ele sabia que ele não tinha capacidade alguma. O gigante, além de ser grandão, ele era habilidoso em guerra e estava armado e ainda tinha um camarada ainda para ajudar ele. O escudeiro do gigante carregava uma lança que tinha uma ponta de tecelão, né, que era de 7,5 kg. Só aquela ponta ali, se pega em Davi, já acabava com a história de Davi. Mas Davi não estava ali porque o rei ofereceu a filha para casamento, a isenção de impostos do pai dele. Não, não foi isso não. Ele até topou por isso, né? Casar com a filha do rei e tal. Mas o verdadeiro motivo que Davi enfrentou Golias foi o relacionamento de Davi com Deus. Quando ele vai diante do rei, ele fala logo, olha, o teu servo estava apacentando as ovelhas de seu pai, Jessé, quando veio ao seu encontro o leão e o urso, e o teu servo rasgou tanto o leão quanto o urso. Porque ele sabia que não era a sua capacidade, mas o poder de Deus na sua vida. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos em nós o poder de Deus. E a gente pode até ver uma palavra de Jesus falando lá em Marcos, né? 16, a partir do versículo 15, quando ele manda ir, né? Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, e for batizado será salvo, porém que não for batizado será condenado. Mas aí ele fala aqui dos sinais, e ele fala de impor as mãos no enfermo, o enfermo ficar curado, né? Se for picado por serpente não causará dano nenhum, né? Se comer coisa mortífera não morrerá. Então é justamente por causa do relacionamento. E aqui a gente está no Velho Testamento, a gente está falando de um relacionamento de Davi com Deus, né? Que esse relacionamento faz parte desses pilares da sua vida, do sucesso da vida do rei Davi. Mas a gente vai entrar aqui agora, nesse texto, e Davi foi enviado a seus irmãos, lá no versículo 12, né, e diz assim, Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho, adiantado em anos, entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primeiro, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu
como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e, a gritos, chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Veja que coisa interessante. Davi ouviu agora pela primeira vez a voz do gigante. Aí veja só o que acontece. Verso 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi pergunta: o que vão fazer se quem enfrentar esse camarada aí? Tá. Mas quando Davi ouve dizer isso, ele fala o quê? Quem é esse filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Ele fala: peraí, esse camarada aí está tentando enfrentar o exército do meu amigo? Do Deus da minha vida? O relacionamento que Davi tinha com Deus fez de Davi um valente. Os seus irmãos, lembra dos irmãos que Jessé coloca lá diante de Samuel, e Samuel já vinha querer ungí-los? Eram os 3 maiores, né? Estavam lá, que eram os grandes, os parrudos, os bonitões. Eles estavam lá na frente de batalha, tremendo de medo. Quando eles viram o gigante, eles ficaram assustados, olhos arregalados, né, desesperados, coração batendo, né, pulsação mais forte, respiração mais forte, ofegante, com medo. Mas Davi, novinho, franzino, pergunta: quem é esse aí? Esse filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Sabe o que acontece com Davi aqui? Certamente ele se lembrou, porque depois ele fala com Saul: teu servo apacentava ovelhas, quando veio um leão e um urso, e teu servo os rasgou no meio. E Davi sabia que aquele poder que estava na sua vida naquele dia também estaria ali, porque o poder era a presença de Deus. E Deus estava presente com ele. Aí, o que acontece? Esse texto é muito longo, tá? E senão a gente vai ficar aqui até a meia-noite. E a live fica muito grande, né? Mas o texto é longo, mas o texto vai mostrar que Davi foi ao ribeiro. Ribeiro aponta para Cristo. Cristo é a graça de Deus. Mas ele vai no ribeiro e ele faz o quê? Ele pega 5 pedras lisas. Se fosse você ou eu, a gente, poxa, ia pegar o quê? Pedra pontiaguda, né? Pontiaguda é aquela que bate e fura o camarada, né? Faz estrago. Mas Davi foi buscar 5 pedras lisas. Na numerologia bíblica, 5 fala da graça de Deus. Pedras lisas
aponta para o poder de Deus, não para a habilidade de Davi. Pedra lisa, bateu, bate na testa, bate em algum lugar, faz o quê? Bate e sai, né? Bate e sai, bate e sai. Então, Davi estava dizendo, olha, não vai ser a minha capacidade. Eu não vou para ele em meu nome. Davi disse que ia para ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Eu vejo muita gente entrando na fila do coitadinho, eu não sou nada, sabe, eu não sou nada, vai diminuindo, eu sou nada, eu não sou nada, vai diminuindo porque eu não sou nada. Aí, se você tiver intimidade com Deus, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é um valente. Então deixe de entrar na fila do coitadinho. Saia dessa fila, você não pertence a essa fila. Você precisa levantar, né, estufar o seu peito e saber que você é amigo de Deus, você é amiga de Deus, e quem é amigo de Deus tem o poder de Deus na sua vida. Aí, o que acontece agora? Acontece que o gigante vem enfrentar Davi. O gigante não vem sozinho. O gigante veio com um escudeiro. O escudeiro estava com uma lança de tecelão na sua mão, que a ponta pesava 7,5 kg. Deve ser um negócio pesadíssimo, né? Aquele escudeiro vai à frente. Mas Davi faz o quê? Davi pega um azorrague, pega uma das suas pedras lisas, né? A primeira, que ele põe no azorrague, e ele roda o azorrague e lança. Pá! E na primeira, pá! O gigante caiu. Sabe por que o gigante caiu? Havia uma fenda, ou uma cavidade, um buraco na armadura, justamente na testa do gigante. Davi acertou ali, sabe por quê? Porque Deus sabia que ali era uma possibilidade, ou única possibilidade. E Deus, na primeira pedra, ele leva essa pedra até a testa do gigante, e o gigante pluf no chão. Você tem medo de alguém? Você tem medo de algum poder da terra? Se você tiver relacionamento com Deus, Deus vai te dar coragem. Se você tiver relacionamento com Deus, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar sabedoria para você vencer esse inimigo que se levanta contra você. Mas você precisa ir para o inimigo não em seu nome. Eu sou, né? Eu tenho habilidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz artes marciais e eu vou partir para cima desse camarada. Se você for assim, você cai. Quem cai vai ser você. Mas se você for com toda humildade diante do Senhor, sabendo que quem capacita é Deus, sabendo que quem faz é Deus, sabendo que o poder que está em você é de Deus, aí o gigante cai. Não importa o tamanho, o gigante vai cair. Golias tinha quase 4 metros de altura. E caiu de primeira, na primeira pedra. Número 1, né, fala do número do homem, ou o poder de Deus. Foi o que agiu na vida do Golias, e o Golias bateu no chão. Mas Davi tinha feito uma promessa para Golias, que cortaria o seu pescoço e andaria com a sua cabeça, e entregaria para os chacais, para as aves dos céus, né, e os chacais. Não. Então o que acontece?
Qual era a arma de Davi? A funda. Né? Que nos nossos dias, alguns chamam de bodoque, outros chamam de atiradeira, né? Um negócio. Mas Davi disse que ia cortar o pescoço dele. E aí o que ele faz? Ele corre e corta o pescoço do gigante. E arranca a sua cabeça. Com o quê? Com a própria espada do gigante. Aí você pode perguntar, mas espera aí. O gigante não tinha um escudeiro que ia à sua frente? Davi não se encostou no escudeiro. Davi estava de longe. E ele acerta o gigante. E aí, o escudeiro tinha um peso na sua mão. A lança de tecelão que ele tinha, né? Uma ponta de 7,5 kg, impediu que o escudeiro interferisse, entrasse na frente de Davi. E Davi fez o quê? Passou pelo escudeiro com rapidez, pegou a espada de Golias, cortou a cabeça, né? Cortou o pescoço e levantou a cabeça de Golias, como se fosse um troféu. Está aqui a cabeça do gigante. E ali, Israel venceu a guerra contra os filisteus, por causa do poder de Deus que estava na vida de Davi. Então, se você está diante de algum problema, quem sabe você está diante de um problema sério. O inimigo pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, o inimigo pode ser um problema no seu casamento, o inimigo pode ser um problema na criação de seus filhos, o inimigo pode ser, sei lá, qualquer tipo de problema em relação aos seus vizinhos, em relação a um chefe na sua empresa que você trabalha, um colega na sua faculdade, e você não sabe como resolver, e você está como Saul e como o exército de Israel, tremendo de medo. Tome posição. Tome posição diante do Senhor. Se relacione com Ele como servo. Se relacione com Ele como adorador. Se relacione com Ele como amigo. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer no meio onde você está. Ele vai agir de forma poderosa e você vai ficar de boca aberta. Como é que eu consegui fazer isso? Não foi você, foi o Senhor. Então tome posição, seja amigo de Deus. Seja amiga de Deus. E Ele fará coisas grandes na sua vida. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos agradecer a esse Deus lindo, maravilhoso, poderoso. Vamos agradecer a Ele, porque é Ele quem faz as coisas acontecerem nas nossas vidas. E às vezes acontece coisa na nossa vida que nem a gente mesmo espera. E pessoas que estão à nossa volta, de repente, fica até, né? Mas por que ele? Sei, né? Graça de Deus. Então vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti que fale conosco. E derrame, Senhor, sobre nós Tua graça, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor possa estar à nossa frente, desbaratando os inimigos e nos dando vitória nas lutas, nas guerras, que o Senhor possa estar cuidando de nós. Entregamos, Pai, nossos corações em Tuas mãos e pedimos a Ti que nos abençoe, que nos guarde, que o Senhor possa derramar do Teu poder em nossas vidas. E assim, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por esse período que passamos aqui, Senhor, em torno das Escrituras e pedimos a Ti que esteja sempre falando aos nossos corações. Leva-nos, Pai, em segurança agora, pedimos a Tua bênção e graça e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que o poder de Deus esteja no seu coração e que Ele possa mudar a sua história em nome de Jesus. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe.